A segunda-feira foi marcada por expectativa pelo julgamento de Jair Bolsonaro e mais 7 réus do Supremo por tentativa de golpe de Estado. As últimas informações, direto de Brasília. A pergunta, André, o ex-presidente vai ou não vai acompanhar o julgamento de casa ou do Supremo, que já se sabe. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, vai acompanhar todo o julgamento direto de casa, onde ele cumpre prisão. Nesse momento, a confirmação foi dada agora há pouco pelo advogado de defesa do ex-presidente. Esse julgamento de Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus da suposta trama golpista começa amanhã em meio a toda uma mobilização de última hora das defesas. Os advogados do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, conseguiram a autorização do ministro do STF, Alexandre de Moraes, para que sejam apresentados slides que vão ajudar a sustentação oral da defesa. O mesmo pedido já havia sido feito pelos advogados do general Augusto Heleno e Moraes também liberou o uso desse recurso. A maioria dos réus deve acompanhar o julgamento de casa sem marcar presença no plenário da primeira turma do STF. O ex-presidente Jair Bolsonaro, como eu disse agora há pouco então, ele tomou a mesma decisão e não confirmou, portanto, a presença no plenário do STF. Pelo contrário, ele vai acompanhar todo o julgamento, pelo menos nesse primeiro dia, já de casa, informação confirmada. Nas últimas horas, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu a visita do ex-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira, e também da senadora Damares Alves, que foi ministra dos Direitos Humanos no governo anterior. Em contato agora há pouco com o repórter Lucas Martins, aqui da Jovem Pan, Damares afirmou que Bolsonaro está calmo nesse momento e confiante no resultado do julgamento. Sobre o estado de saúde do ex-presidente, a senadora disse que ele ainda apresenta muitos soluços, condição que é considerada uma consequência daquela facada de 2018 e das respectivas cirurgias para correção do sistema digestivo após essa facada. A forma de cumprimento da pena de até 43 anos de prisão, isso se Bolsonaro for condenado, vai depender justamente da saúde do ex-presidente, ele que continua em acompanhamento médico em casa e por lá vai acompanhar esse julgamento. Tiago. E amanhã toda a nossa equipe, desde cedo, desde o Jornal da Manhã, acompanhando as movimentações na Praça dos Três Poderes. Você volta daqui a pouquinho, André, e sem perder tempo, a grande pergunta é qual será o posicionamento das Forças Armadas em relação ao resultado do julgamento. Os bastidores com a repórter Vitória Abel, também da Capital Federal. Vitória, boa noite, bem-vinda, bom trabalho. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos os ouvintes. Pois é, a gente conversou mais cedo com o ministro da Defesa, José Múcio, justamente para entender como que deve ser a posição das Forças Armadas diante desses militares que serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal a partir de amanhã. O que ele disse é que as Forças Armadas vão respeitar o veredito da Justiça. E a gente lembra que alguns militares são citados nessa primeira leva de julgamento que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, o chamado núcleo 1 ou núcleo crucial da acusação de tentativa de golpe de Estado, de acordo com a STF, mas também existem outros militares citados no outro núcleo chamado núcleo 3, que são de militares acusados de participarem de um suposto plano de assassinato do presidente Lula e também do vice Geraldo Alckmin. E o que também a gente lembra é que as lideranças das Forças Armadas querem justamente individualizar essas posições desses militares acusados, individualizar essas ações, mostrando que as Forças Armadas continuam intactas como instituição e que não houve uma contaminação da instituição de uma maneira geral, nem do Exército, nem da Aeronáutica e nem da Marinha.
Isso também acontece, essa fala de Múcio, também a gente destaca, porque depois do julgamento do STF, de uma possível condenação de militares, esses casos vão seguir para o Superior Tribunal Militar. E é ali que os militares consideram como uma das partes mais graves desse processo, porque é quando eles vão ter analisadas a cassação das patentes militares deles. Então, justamente mexendo com todo o futuro profissional e o orgulho militar que eles chamam. Quando caça a patente, também, é claro, eles perdem o salário e os ganhos financeiros. O Superior Tribunal Militar, ele passa a julgar esses casos depois que o Ministério Público Militar faz, portanto, esse pedido de representação, chamado representação por indignidade, toda vez que um militar é condenado a mais de 2 anos de prisão, seja pela Justiça Comum ou pela própria Justiça Militar. O que a gente também destaca é que essa semana de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo esses militares envolvidos nessa suposta tentativa de golpe, pode beneficiar um discurso do presidente Lula, do governo, de tentativa de aproximação com os militares, inclusive com o eleitor mais conservador. A gente lembra que o presidente Lula já vem utilizando esse discurso de defesa e soberania nacional desde o tarifaço do presidente americano Donald Trump. Portanto, há algumas semanas o Planalto já vem trabalhando nessa propaganda de que o governo Lula está trabalhando pela soberania nacional, e isso se fortalece com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula mostrando que, na verdade, essa gestão atual é a que realmente luta em defesa dos interesses do país. Inclusive, também destaco que no próximo dia 7 de setembro, domingo, o PT chamou diversas manifestações pelo país todo, cerca de 26 pontos de manifestações, justamente para marcar uma posição de defesa nacional, procurando o eleitor conservador, lembrando que geralmente no 7 de setembro são os eleitores de direita e de oposição que fazem esse tipo de manifestação. Tiago. A Vitória volta daqui a pouquinho para falar da agenda do governador de São Paulo nessa terça-feira. Até daqui a pouquinho. E agora as nossas comentaristas. A Dora Kramer aqui no nosso telão e a Deise Siocar entrando aqui nos estúdios. Tudo bem, Dora? Boa noite para você, bem-vinda. E claro, desde hoje, todo mundo só falando sobre o julgamento, a expectativa, o que vai acontecer a partir de amanhã. E essa decisão que o André Anelli nos trouxe agora há pouco, que o ex-presidente decidiu ficar acompanhando em casa o julgamento. O mundo político em ebulição, Dora Kramer. Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Deise. Boa noite a todos. Pois é, se o cronograma do STF for mantido, vão ser 10 dias, né? 10 dias de tensão política, 10 dias de ineditismo histórico, porque a tensão política, claro, vai ficar por parte dos diversos movimentos, diversos efeitos internos aqui, aqueles movimentos de governo e oposição. Cada um já está combinando a sua estratégia, o que vão fazer, qual é, digamos assim, o aproveitamento, o que farão como consequência, como desdobramento desse julgamento. E, externamente, temos o fator Donald Trump, né? Porque é outro que aí a gente já entra no campo do ineditismo. Nunca se viu algo parecido, mas, enfim, há esse fator. Há sempre aquela expectativa de como é que Donald Trump vai reagir, se vai, de repente, caso o Bolsonaro seja condenado, vai fazer mais alguma sanção ao Brasil. E no campo do ineditismo é o óbvio, né? Primeira vez que tem um ex-presidente julgado por tentativa de ruptura institucional junto ao Supremo Tribunal Federal, e também a primeira vez em que militares de alta patente, militares em geral, mas vamos destacar aqui porque ainda tem esse elemento das altíssimas patentes, não é? De militares na condição de réus. Isso é inédito num país que já enfrentou muitas adversidades, superou todas elas, e no século passado nós tivemos diversas tentativas golpistas, algumas que deram realmente, se configuraram golpe, mas atos golpistas dos quais os militares participaram de todos e não tiveram nenhuma punição a respeito disso. Então, são 10 dias
importantíssimos para o Brasil sob todos os aspectos, mas principalmente sobre o aspecto institucional. Pois é, Deise, a Dora destaca o ineditismo de tudo isso que a gente vai começar a viver a partir de amanhã. De qualquer forma, o mundo político também de olho, tem toda a configuração para a eleição do ano que vem, que a gente vai falar muito aqui no Jornal Jovem Pan. Boa noite, bem-vinda. Exatamente, Tiago. Boa noite para você, Dora. Boa noite para a audiência da Jovem Pan. É um julgamento que começa amanhã e já nasce carregado de simbolismo, né? Como você falou, ainda para além de todas as movimentações, a gente tem a questão política de 2026. Alguns elementos são muito importantes nesse julgamento. O primeiro deles é em relação, não especificamente, à elegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas em como isso vai ser feito. Se esse julgamento ele vai ser feito de uma maneira mais politizada ou se ele vai ser mesmo através da justiça. Isso pode dar um discurso muito forte para as eleições do ano que vem. Então, o simbolismo ele vem muito forte nesse julgamento. Deve ser longo, Tiago, a gente até estava conversando sobre isso, deve ultrapassar os 10 dias, vai ter uma grande carga midiática, um forte apelo, principalmente na questão da polarização. E eu acredito que, paradoxalmente, isso é muito interessante, porque por mais que o ex-presidente ele saia condenado, ele sai com um discurso ainda muito forte, que pode funcionar muito para as eleições do ano que vem, dependendo de quem for ungido por ele, de perseguição política, né? E aí, num país que está completamente dividido, isso pode acabar funcionando. Então, para o bem ou para o mal, definir 2026. Dora, deixa eu perguntar em relação às Forças Armadas, você já falou um pouco, mas a Vitória nos trouxe a informação, né? Ela conversou com o ministro José Múcio, os efeitos para as Forças Armadas desse julgamento, dependendo do desfecho. Olha, a avaliação que tem ali dentro é exatamente a de que é um marco, e para essa nova geração, porque quando eu me referi ao envolvimento de militares em atos golpistas, isso pertenceu ao século passado. Hoje há uma outra geração que, pelo jeito, pela interpretação que está sendo dada dentro das Forças Armadas, não vê com maus olhos esse tipo de acontecimento, porque primeiro que separa, que individualiza, não foi a instituição Forças Armadas, foram pessoas, aquelas e aquelas. E outra também, eu acho que vai ser um marco nessa questão de militares se miscuírem na política, algo que no Brasil isso permeou toda a República Brasileira, que, aliás, se originou de um golpe de Estado, né? Então, isso vai ser da maior importância. As Forças Armadas não poderia ser diferente, isso que diz o ministro Zé Múcio, porque vão respeitar o resultado, porque se não respeitarem, quem não respeitar já sabe para onde vai, né? Exatamente onde estão esses militares agora. E as Forças Armadas estão silenciosas, e assim que deve ser, porque quem deve falar por elas é exatamente o ministro da Defesa, que voltou nesse governo a ser um civil, da mesma forma como foi concebido lá atrás pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, quando criou o Ministério da Defesa. Então, vai ser muito, eu acho que muito didático, eu acho que a palavra é essa. E depois tem aquela segunda etapa que a Vitória já nos trouxe, depois de concluído o julgamento, ainda esses militares, caso sejam condenados, vão precisar se ver com a Justiça Militar, no caso de serem condenados a mais de 2 anos, e no caso de serem condenados a menos de 2 anos, com o comando de cada força correspondente.